Então, a coagulação, que é a primeira das partes que a gente vai ver, ela depende da agregação plaquetária e da cascata de coagulação, que vai formar a rede de fibrina ali. Então, ela se inicia com a sinalização química originada da lesão, ou seja, os restos celulares mesmos que se soltam ali na corrente sanguínea. Quando a gente faz um corte na pele, a gente vê macroscopicamente aquela falha e microscopicamente também tem os restos celulares que foram destruídos diante do corte, diante da injúria, e eles vão cair nessa corrente sanguínea e isso vai fazer com que o corpo reconheça que teve alguma falha ali e se inicie o processo de cicatrização. Uma das primeiras coisas que acontece é uma vasoconstrição local daqueles vasos que foram rompidos naquela região. A ideia dessa vasoconstrição é diminuir realmente o fluxo de perda sanguínea ali, para diminuir o quanto o paciente está perdendo de sangue e também para facilitar o processo de coagulação. Quanto menor o espaço que tem para a rede de fibrina e para o coágulo ter que cobrir, melhor. Então, depois dessa vasoconstrição realizada, depois desse coágulo formado, se torna muito mais fácil de todas as outras células que tem que trabalhar ali na recuperação dessa ferida serem disponibilizadas sem que sejam perdidas pela hemorragia. Então aqui, para relembrar apenas, essa é a cascata de coagulação, lembrando que ela tem a sua via intrínseca e também a via extrínseca, que é a que acaba acontecendo quando a gente tem a injúria propriamente dita, né? Então esse aqui é o fator tecidual, que são esses restos celulares que vão cair na corrente sanguínea e daí vão fazer com que o fator 10 seja ativado, terminando a cascata, fazendo a formação da fibrina para a rede de fibrina. E esse aqui é o ciclo do ácido araquidônico, que é o que vai mostrar para a gente a formação aqui da agregação plaquetária. O ciclo do ácido araquidônico é importante por mais de um motivo, na verdade, aqui na nossa realidade. Uma, pela formação da agregação plaquetária, que acontece diante também da injúria celular. A partir do momento que a gente tem o rompimento aqui das células, ela vai ativar o ciclo do ácido araquidônico para ser convertido através da ciclooxigenases em prostaglandinas, né? Ele naturalmente é transformado em várias prostaglandinas e uma delas é o tromboxano, que é o que vai promover a agregação plaquetária. Outro motivo da gente entender esse ciclo é que ele é convertido, como a gente pode ver aqui, pelas ciclooxigenases, as mais famosas, COX-1 ou COX-2. Atualmente a gente sabe que existem mais COX, mas essa aqui principalmente. E elas vão fazer essa função de transformar o ácido araquidônico, dependendo da necessidade, em diversas fontes, né, em diversas prostaglandinas diferentes que vão exercer diferentes funções no corpo. E também tem uma transformação lipídica do ácido araquidônico que vai também ser transformado em leucotrienos, que acabam sendo agentes pró-inflamatórios, né, do organismo. Portanto, a gente tem que entender que quando a gente vai usar um anti-inflamatório, por exemplo, não esteroidal, significa que ele não vai fazer o ataque a essas ciclooxigenases, ele acaba principalmente fazendo essa inibição dos leucotrienos e por isso que acaba fazendo uma modulação da inflamação sem fazer o comprometimento de outras vias do corpo, como por exemplo um corticoide, quando a gente faz no paciente, quando a gente administra um corticoide, ele normalmente faz inibição meio que indiscriminada de todas as COX. Por isso que é comum os corticoides terem tantos efeitos colaterais, porque eles acabam fazendo uma inibição geral de todas essas prostaglandinas. Por isso que acaba tendo todos esses outros problemas, apesar de fazer a inibição de dor, que normalmente é um dos motivos das pessoas usarem aí os corticoides, né? E por isso também que a gente entende que não se deve usar realmente corticoide no pós-operatório, a não ser casos específicos, né? Mas que comumente a gente não deve usar corticoide no pós-operatório dos procedimentos, porque também, se usar o corticoide, ele vai inibir, inclusive, a agregação plaquetária, e por isso que vai prejudicar a recuperação e a cicatrização desse paciente. Então, os dois ciclos juntos, o ácido araquidônico e a cascata de coagulação, fazem essa primeira etapa da coagulação.